O dia da sua vinda. A mensagem O dia da sua vinda, The Day of His Coming, foi pregada pelo irmão William Marion Branham e editada na forma de texto pelo reverendo Gordon Lindsay para a revista A Voz da Cura e publicada posteriormente em um livro intitulado Os Sermões de William Branham. Texto de Lucas, capítulo 2, verso 25. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Nos dias dos eventos dessas Escrituras, as condições eram algo como aquelas que estamos vivendo hoje. Estava perto o tempo da primeira vinda do Senhor Jesus. Hoje, cada cristão verdadeiro sabe que a única esperança da igreja está na segunda vinda de Cristo. As pessoas tinham esquecido a verdadeira fé de Jeová naqueles dias e tinham se dividido em grupos sectários, como os fariseus e saduceus. Mas Deus sempre teve um remanescente no decorrer de todas as eras. Deus nunca deixou a si mesmo sem uma testemunha. Sempre houve alguém a quem ele pudesse colocar a mão e dizer: este é o meu servo. Às vezes chegava a ser somente uma única pessoa, como nos dias de Noé ou de Elias. Quando a igreja se afasta de Deus, o ministério fica longe da simplicidade do Evangelho, até as pessoas mais pobres não saberem do que elas estão falando. Deus sempre traz o Evangelho ao nível das pessoas comuns. Você não o ama por isso? Se fosse apenas para os inteligentes, os altamente qualificados, onde estariam as pessoas como eu e tantos outros? Se fosse necessário dinheiro para comprá-lo, o que faríamos? Deus tinha um remanescente nos dias de João Batista. Ele tinha Simeão, o sacerdote. Ele tinha a profetisa Ana, Zacarias e Isabel, pessoas em quem ele pôde colocar a sua mão. Agora, Simeão era um homem idoso, mas ele acreditava que ele viria Cristo antes de sua morte, pois Deus lhe tinha dado essa promessa. Agora, quando Deus promete alguma coisa, ele cumprirá essa promessa. Deus coloca-se sob a obrigação de cumprir a sua palavra. Ele cuida de sua palavra. Ele ama revelá-la para o seu povo e encontrar alguém que aceitará a sua palavra e que tomará posse dela até que ele possa cumpri-la. Agora, às vezes, quando você ora, Deus não lhe responde imediatamente, porque há obstáculos no caminho que o impedem de levar isso até você a um determinado momento. Olhe para Ana quando ela estava orando junto ao altar. Até mesmo os sacerdotes pensaram que ela estava bêbada. E ele aproximou-se e perguntou se ela não tinha bebido muito vinho. Mas ela disse: eu não estou bêbada, mas estou orando a Deus para tirar o meu opróbrio. O sacerdote respondeu: que o Senhor conceda a tua bênção. Eu creio que Deus poderia ter colocado um bebê em suas mãos logo em seguida, mas ela foi abençoada e ela agradeceu a Deus por sua bênção. Foi para casa e no tempo normal Samuel nasceu. Deus trouxe isso para perto. Muitas vezes Deus faria as coisas para nós se esperássemos com fé. Daniel orou 21 dias antes que o anjo chegasse até lá. Os únicos que ficam com pressa são você e eu. Não é Deus que fica com pressa, mas Satanás tenta fazer com que ficamos com pressa.
quando Deus prometeu alguma coisa, Ele fará isso acontecer. Posso imaginar este velho sacerdote Simeão descendo a rua, testemunhando e dizendo: sabe, o Espírito Santo me encontrou e me disse que eu não iria morrer até que eu tivesse visto o Cristo do Senhor. Posso ver os homens na esquina da rua depois que ele foi embora, dizendo: você sabe que há algo de errado com o velho companheiro. Ele está ficando velho e há algo falhando aí. É dessa maneira que eles pensam de uma pessoa quando ela começa a testemunhar e se apossar de Deus. Isso é loucura para a mente carnal. Mas Deus respeitará a sua fé se você simplesmente tiver confiança e tomar posse disso. Simeão continuou se agarrando na promessa. Ele acreditava e estava à espera de ver a Cristo antes de morrer. Então, um dia, sobre as colinas da Judéia, um bebê nasceu numa manjedoura em Belém. Eles não tinham nenhum rádio ou jornal naquele dia. Por isso, a única maneira que eles tinham para enviar notícias era de boca ao ouvido. Algumas pessoas começaram a dizer: há uma moça lá embaixo, ela está saindo com um homem e ela vai ser mãe. Agora, olha que desgraça. Mas o tempo todo Maria sabia que o anjo tinha falado com ela. Ela foi solicitada a crer em algo que nunca tinha acontecido no decorrer de todas as eras. Muitas vezes pensamos que é difícil crer em Deus. Maria, porém, teve que crer em algo que nunca tinha acontecido antes. Há pessoas hoje com problemas cardíacos, câncer, tuberculose, que estão se perguntando: ah, se Deus me curasse, se eu pudesse ter fé para crer na promessa. Muitas pessoas são curadas destas doenças a cada ano. Maria, porém, tinha que crer em algo que nunca tinha acontecido antes. Ela, uma virgem, trouxe à luz um filho. Quando o anjo apareceu a ela e disse que ela teria este bebê, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela não esperou até que ela estivesse positiva, ela não esperou até que ela tivesse sintomas ou até que ela sentisse a vida. Antes, ela começou a testificar. Ela começou a louvar a Deus logo em seguida, assim que a palavra de Deus se ancorou em seu coração. E quando você vê que Deus quer dizer uma determinada coisa, então creia nisso, aceite-o e comece a se alegrar e agradecer a Deus por isso. Você pode dizer: Senhor, tu prometeste me curar e eu aceito isso. Obrigado, Senhor, por me curar. Isso é o fim de tudo. Ele fará isso acontecer. Você diz: Senhor, eu creio nisso, vou viver para ti a partir de agora. Isso resolve a questão. Eu acho que nós ministros tentamos tornar isso muito complicado para as pessoas. Somos apenas pessoas comuns. Lá no Tennessee, eu estava de pé certa vez em um grande auditório e ouvi alguém dizendo que um homem que pesa 68 quilos vale cerca de 84 centavos. Você com certeza cuide desses 84 centavos, não é? Você coloca um chapéu de $10 em cima dele e enrola um casaco de pele de $200 em torno dele e mete o nariz tão alto no ar que se chovesse isso te afogaria, tendo o cuidado desses 84 centavos. Vê o que eu quero dizer? E você tem uma alma que vale 10.000 mundos e você deixa a coisa simplesmente seguir de qualquer forma. Cuide de sua alma, meu irmão. De volta ao sacerdote. Eles estavam se preparando para a vinda do Senhor. Simeão acreditava que ele viria o Senhor antes de morrer. E eu posso imaginá-lo de pé no templo um dia, quando estavam sendo feitos todos os sacrifícios. Havia um dia de purificação para as mulheres que haviam trazido seus filhos ao mundo.
e o sacrifício eram 2 rolas para uma pessoa pobre ou um cordeiro para a oferta de pais ricos. Vamos olhar para o drama disso só por um momento. Lá adiante estava um grupo de mães e posso ouvi-las falar sobre uma pequena mãe que está longe delas com um véu sobre o rosto. Elas dizem: lá está a mulher, aqui está ela. O bebê estava envolto em panos. A mãe estava lá, segurando o pequeno bebê com a oferta de um camponês em sua mão. Talvez o resto das mulheres não ficasse perto dela, mas ela tinha a promessa e sabia quem era o bebê e que a criança era o Filho de Deus. Maria sabia onde ela estava, e cada pessoa nascida de novo sabe onde ela está, mesmo que o mundo pense que ele seja louco. Lá estava Maria olhando para o bebê. Lá atrás, na sala de oração, está Simeão lendo as Escrituras. As pessoas estão passando, mas poucos sabem que o Messias está no templo. Hoje, as pessoas pensam que são loucos por adorar a Deus no Espírito. Eles não sabem que o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, ainda é o Deus que se move entre o seu povo. Enquanto Simeão estava lá lendo, o Espírito Santo falou com ele e disse: Simeão, levante-se. Você tem esperado algo por um longo tempo. Você tem sido fiel para testificar, embora tudo pareça contra você. Você está velho, mas você não teve vergonha de testemunhar que eu lhe disse que você viria o Cristo antes de morrer. Agora suba, ele está no templo. Posso vê-lo levantar-se com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, o Espírito Santo guiando-o. Ele caminha ao longo da fila de mulheres até que ele chega a essa pequena virgem que estava lá com um bebê nos braços. Tomando a criança em seus braços, ele levanta os olhos e diz: Senhor, deixa o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Deus havia prometido isso. Lá atrás, no canto, estava uma profetisa cega, que esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo se moveu sobre ela, e lá vem ela, se enroscando através das pessoas, até que ela chega a Cristo. Ela também levanta as mãos e bendiz a Deus, e dá profecias a respeito dele. Ela teve a promessa de que ela viria Cristo, e ela viu. O mesmo Espírito Santo que viveu naquele dia, vive hoje. E o que ele promete, ele fará. Agora, aqueles dentre vocês que acreditam que existe cura divina para o seu corpo, em algum lugar há uma fonte aberta para a sua cura. O fundo clama ao fundo. Se existe um fundo em você clamando, tem que haver um fundo para responder a isso. Antes que possa haver alguma coisa em você clamando, tem que haver algo a que clamar. Se Deus não existisse, não haveria desejo de adorá-lo, mas porque há um Deus, há um desejo no coração humano para adorá-lo. O fundo clama ao fundo. Eu estive muitas vezes adorando a Deus com alegria, simplesmente quando vejo um nascer do sol, ou um pôr do sol, ou grandes montanhas. Algum tempo atrás eu estava na Flórida visitando, e me levaram por tudo em volta para ver os cruzamentos e nascentes de rios, e eles me disseram que este certo lugar custa tantos milhões de dólares e outro lugar custa mais tantos milhões. Um companheiro estava lá fora cortando a grama, aparando isso. Havia iates ostentosos, luzes em todas as palmeiras. Alguém disse: agora, isso não é lindo? Eu respondi: é para aqueles que pensam que é, mas isso é muito artificial para mim. Eu gosto de subir nas montanhas e ver as coisas do jeito que Deus as fez. Isso é o que parece bonito para mim, não algo com que o homem tem trabalhado. Gosto de olhar para as estrelas à noite,
parece melhor do que palmeiras ou gramas cortadas. Gosto de ver o que Deus tem feito. Gosto de ver a sua beleza. Muitas vezes eu estive na montanha para ver um arco-íris, ou a natureza, ou o sol levantando-se como um grande olho movendo-se sobre as colinas, tirando uma foto, enviando luz, derretendo a neve, ou para sentir o cheiro do perfume das flores que vem de outras flores que já passaram. Isso é Deus se movendo em toda parte. E se Ele se move nas flores, Ele se move nas pessoas. Nunca vou me esquecer de um ministro que me disse que eu tinha enlouquecido quando eu lhe disse sobre um anjo aparecer. Ora, ele disse, irmão Branham, você espera que a Igreja Batista acredite em tais coisas? Não podemos aceitar qualquer coisa assim. Eu respondi, eu nunca pedi para você acreditar. Eu estava apenas declarando os fatos. Deus me disse para ir e que eu estaria orando por reis e governantes com grandes sinais e maravilhas seguindo. Ele respondeu, o que você comeu no jantar hoje à noite, Billy? Eu disse, Senhor, eu não gosto disso. Ele respondeu, ninguém vai acreditar. Eu disse, sim, eles vão. Deus não teria dito isso a menos que houvesse alguém que acreditasse. Isso mesmo. Houve um fundo nas pessoas do Evangelho completo, clamando ao fundo, e obrigatoriamente deve haver um fundo para responder a esse clamor. Se um homem tem fome e sede por aquilo que é certo, Deus irá satisfazê-lo. Quando os discípulos estavam no mar naquela noite, o pequeno velho barco era arremessado para cima e para baixo sobre as ondas e eles clamaram por ajuda. Mas quando eles viram Jesus se aproximando, eles tiveram medo dele. E isso é o que acontece com muitas pessoas hoje. Elas clamam a Deus por ajuda e quando ele envia algo, elas têm medo disso. Alguns dizem que é o espiritismo, que é do diabo. Eles têm medo da mesma coisa que poderia ajudá-los. Que coisa! Em que dia estamos vivendo? Se houver um faminto em seu coração para ser curado por Deus, tem que haver uma fonte em algum lugar no qual você possa mergulhar. Agora, existe uma fonte, e essa fonte foi providenciada há não poucos anos atrás. Foi inaugurada há 1900 anos atrás. E Deus confirmou por milhares de sinais e maravilhas que a fonte está agora aberta para todas as pessoas doentes. Como é que as pessoas que estavam morrendo de câncer e de outras doenças horríveis e que foram abandonadas pelos médicos agora estão normais e são sãs hoje? Outros que estavam aflitas ou eram cegas e que agora estão curadas. Como é isso? Eu mesmo fui quando os irmãos Mayo disseram que eu tinha pouco tempo para viver. Uma vez os médicos de Louisville me examinaram e disseram que eu tinha apenas 3 minutos de vida. Mas eu estou vivo agora e eu peso 68 quilos. Por quê? Eu acreditei em Deus e esperei para que Ele cumprisse a sua palavra para mim. Deus me prometeu outra noite que quando eu fosse para a Índia e alguns dos países mais adiante, haveria 300 mil pessoas em uma só reunião. Eu sei que vai ser assim. Quando Deus me disse que haveria um menino ressuscitado dentre os mortos, eu esperava que fosse assim. Na Finlândia, aconteceu. Por isso, será novamente. Eu estou esperando por isso. Se você vem para a reunião e diz, vou ver como são essas coisas e vou dar a minha opinião sobre isso quando o culto acabar. Ou se você diz, eu não espero ver nada acontecer. Será assim, tanto quanto você está interessado. Você apenas recebe o que você espera. Se você veio com um coração humilde dizendo, Senhor, eu quero andar mais perto de Ti, quero saber mais sobre Ti, revela-te a mim. Então, você terá o que você esperava. Se você espera uma bênção,
Deus vai lhe dar uma bênção. Se você não espera por nenhuma bênção, Satanás fará com que você não obtenha. Alguém me disse há não muito tempo atrás: irmão Brana, eu não creio nisso. Eu respondi: isso não foi para você no princípio, é só para os crentes. Se você não crer, você não receberá isso. Se você não crer na salvação, você nunca pode ter salvação. Isso não é para aquele que supõe ou para aquele que admira, é para aquele que crê. E esta crença é uma continuação. Não é só dizer que você crê agora, mas que não quer saber nada disso pela parte da manhã. Você tem que crer pela parte da manhã também. Nunca dependa de suas emoções. A primeira coisa que você tem que descobrir é se a sua confiança está edificada sobre escrituras sólidas. Se você acha que você está convertido só porque você teve um bom sentimento no altar, então quando esse sentimento bom sai, sua salvação sai com ele. Se você acha que está curado só porque você se sentiu bem quando você recebeu oração, então se os sintomas começarem a voltar e os bons sentimentos sumirem, você voltará a ficar enfermo, como você estava no começo. O diabo pode bater em você durante todo o dia sobre os seus sentimentos. Mas, irmão, quando você é bem ensinado na palavra, que é a vontade de Deus, ele nunca removerá a palavra de Deus. Ele não pode. Jesus tinha todas as qualidades de Deus. Ele era Emanuel. Mas quando ele encontrou Satanás, ele apenas usou a palavra de Deus. Ele disse: está escrito. O diabo o levou para o alto de uma montanha e mostrou-lhe o mundo e disse que iria dar todas aquelas coisas para ele. Mas Jesus respondeu: está escrito. A palavra de Deus derrotou a Satanás e trará a vitória para o mais fraco dos cristãos. Está escrito. Isso resolve tudo. Se é a palavra de Deus, é verdade. A cura divina está na palavra de Deus. E nenhum homem pode pregar todo o Evangelho sem pregar a cura divina. O Evangelho não está somente em palavras, mas através do poder e na demonstração do Espírito Santo. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Esse é o Evangelho em ação. Se você crê nesse tipo de ministério, se você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele lhe dará o desejo do seu coração. Um homem pode estar no púlpito e enganá-lo. Ele pode dizer a você qualquer coisa que ele deseja lhe dizer, mas isso é apenas a sua palavra. Mas quando Deus dá testemunho de que isto é a verdade, você não tem direito de contestar isso. Fundamentalmente, não há nenhuma cura em um homem. A cura está no Calvário, em Cristo. E Cristo já realizou cada cura que ele alguma vez fizer. Isso já está feito. A cura, tanto quanto Deus está interessado, já está disponível. Tudo o que você tem a fazer é crer e receber. Oh, que maravilha! Você está esperando para ser curado? Deixe-me dar-lhe esta única palavra. Deus prometeu, nos últimos dias, de que haveria um reagrupamento de pessoas e que grandes sinais e prodígios seriam feitos. Se ele fez isso na primeira vinda do Senhor Jesus, então que tal na segunda vinda, quando todas as eras se reúnem? Eu estou esperando que as maiores coisas que já foram feitas na história do mundo aconteçam. E nós somos o povo com quem Deus está tentando lidar, tentando o seu melhor para enviar e para fazer esta obra. Queira Deus que nós não falhemos.